Olá, povo livre! Mais um sábado junto com vocês. Livre pescador. O Senhor sabe agir nas horas propícias. Assim foi com José. Certa noite, José teve um sonho e contou esse sonho a seus irmãos. Eles ficaram com ódio dele. Outra vez, José teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. E todos os sonhos que ele teve, todos se inclinavam diante dele. O pai de José não gostou do que ouviu e disse: Você acha que eu e sua mãe e seus irmãos vamos ter de nos inclinar até o chão diante de você? E quanto aos irmãos, surgiu inveja de José. Mas o pai, no entanto, meditou no que ouviu. O Senhor já mostrava que posição José estaria futuramente, no lugar muito alto, mas no momento propício seria revelado a ele o que ele sonhou. Exatamente, peixe. Veja, peixe livre. O pai queria que José trouxesse notícia dos irmãos e dos rebanhos. José obedeceu e partiu. José obedeceu e partiu. Assim devemos ser nós com o nosso Pai, sempre obedecer. Livre, você falou no último sábado que o inimigo não conhece os planos do Senhor. Ele não conhece mesmo. Ele pode até tramar, mas disso não passa. O maligno não pode nos tocar. Veja, os irmãos viram de longe, antes que José se aproximasse. Tramaram uma forma de matar e jogar o corpo dele dentro do poço. Eles disseram: Então veremos em que vão dar o seu sonho. Rubi disse: Não, não vamos matar o nosso irmão. Jogue neste poço no deserto, mas não coloque as mãos nele. Agarraram e jogaram no poço vazio sem água. Peixe pescador. José foi vendido aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E estes mercadores venderam José a Potifar, no Egito, oficial do faraó, comandante da guarda. O Senhor estava com José e o abençoava em tudo que fazia. E ele passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando Potifar percebeu que o Senhor estava com José e que o abençoava em tudo que fazia, José ganhou a simpatia do seu senhor, que o colocou como administrador da sua casa e confiou a ele tudo que possuía. Desde o momento em que José foi nomeado administrador da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa dos egípcios. Por causa de José, a bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha, tanto nos negócios da casa como no campo. Assim mesmo é o Senhor conosco. Quando somos obedientes, Ele abençoa tudo o que fazemos, até o nosso trabalho. A nossa casa é alcançada com a bênção do Senhor. Assim, Potifar deixou tudo o que tinha aos cuidados de José, a tal ponto que não se preocupava com nada. A única coisa que Potifar resolvia pessoalmente era em relação à sua própria comida. José era famoso e atraente. Certo dia, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José, mas ele se recusou e disse a ela: O meu senhor confiou a mim tudo que é dele, e ele nem sabe o que existe na casa, porque deixou tudo sob a minha responsabilidade. Ninguém nesta casa está acima de mim. Ele não me privou de coisa alguma, a não ser da senhora, porque é a sua mulher. Como poderia eu, então, cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? José sempre foi um filho obediente ao seu pai. Não há brecha para o inimigo quando você é obediente a Deus. Ele não consegue fazer você pecar contra Deus. Obedeça a palavra do Senhor, o seu Deus. Ande em seus caminhos e dele tenha temor. José temeu o Senhor e evitou o mal. Ela disse:
venha para a cama comigo. Mas José fugiu para fora da casa. Fuja do pecado, não enfrente. A carne é fraca. E o Senhor de José mandou buscá-lo e lançou na prisão, no lugar onde ficavam os presos do rei. Mas o Senhor estava com José e derramou a sua bondade sobre ele de maneira que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Assim, o carcereiro encarregou José de cuidar dos presos que estavam naquela prisão, e ele fazia tudo o que era necessário fazer ali. O carcereiro deixou de se preocupar com o que acontecia na cadeia, porque José cuidava de tudo. E o Senhor estava com José e o abençoava em tudo o que fazia. Quando você faz o teu trabalho como se fosse para o Senhor, você é reconhecido pelos homens. José estava preso, mas continuava a fazer tudo o que vinha à sua mão como se fosse para o seu Deus. Por isso, em tudo ele era abençoado. Não importa onde você está, não importa que tipo de serviço foi dado a você. Tenha sempre em seu coração prazer de fazer o melhor para o Senhor, que te recompensa em secreto. Algum tempo depois, o chefe dos copeiros e o padeiro real ofenderam seu senhor, o rei do Egito. O faraó ficou indignado com seus dois oficiais e mandou-lo prendê-lo na casa do comandante da guarda, na mesma prisão em que José estava. O comandante da guarda encarregou José de cuidar deles. Ficaram presos por algum tempo. Certa noite, os dois tiveram um sonho. O chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Perceberam que cada sonho tinha seu próprio significado. Na manhã seguinte, José notou que ambos estavam abatidos. Então perguntou: O que aconteceu? Por que vocês estão tristes? Eles responderam: Cada um de nós teve um sonho esta noite, mas ninguém aqui é capaz de interpretá-los. Disse-lhe José: Não pertence a Deus a interpretação dos sonhos? Conte-me o sonho. Então eles contaram o sonho a José e cada um teve a sua interpretação. Mas ao copeiro ele disse: Agora ouça, quando tudo estiver bem com você, lembre-se de mim. Peço que seja bondoso comigo e fale de mim a Faraó para me tirar desta prisão, porque me tiraram da terra dos hebreus à força e não fiz nada para merecer estar neste lugar. Com essa atitude de José, você vê que nada ele sabia dos seus sonhos, que ele teve quando ainda estava morando com seus pais, como também não entendia o porquê de todas estas coisas ter acontecido com ele. Afinal, como ele mesmo disse, eu não fiz nada. Contudo, livre peixe, há um princípio que não deve esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, pescador e livre, José nada sabia do tempo do Senhor. O chefe dos copeiros voltou a servir, mas o chefe dos padeiros teve seu corpo pendurado numa estaca. Entretanto, o chefe dos copeiros não se lembrou de José, não pensou mais nele. O agir do Senhor é diferente do nosso. Depois de 2 anos completos, José foi lembrado quando o faraó teve um sonho. Só então o chefe dos copeiros lembrou-se de José e disse a Faraó que José tinha interpretado o seu sonho e do padeiro e aconteceu exatamente conforme a sua interpretação. Então Faraó mandou buscar José, que foi tirado da prisão, do calabouço. José fez a barba, trocou de roupa
e se apresentou a Faraó e interpretou o sonho e deu a seguinte sugestão a Faraó: ó Faraó, deve escolher um homem criterioso e sábio para comandar a terra do Egito. Quando você faz algo para alguém sem pensar em recompensa, Deus te recompensa. A única coisa que José queria era sair da prisão. Ele nem se lembrava do que sonhou. Faraó e os seus oficiais gostaram do conselho de José. Faraó disse aos seus oficiais: será que encontraríamos alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus? E em seguida, o Faraó disse a José: visto que Deus lhe fez saber todas estas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Por isso, você será administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Somente em relação ao trono real serei maior do que você. E acrescentou: dou autoridade a você sobre toda a terra do Egito. A obediência nos põe em lugares altos. José foi um jovem obediente aos seus pais, ao seu chefe Potifar, e quando preso, ao carcereiro, e por fim a Faraó, e sempre a Deus. A humildade precede a honra. Em seguida, o Faraó tirou do seu dedo o seu anel com selo real e o colocou no dedo de José. Mandou vestir nele roupas de linho fino e colocou um colar de ouro ao redor do seu pescoço, como era costume entre os homens poderosos naquela época. Também o fez subir em sua segunda carruagem e mandou que os homens fossem na frente, gritando a todos: preste homenagem a José, incline-se diante dele. Dessa forma, o Faraó nomeou José como maior autoridade sobre toda a terra do Egito. O Faraó também disse a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua ordem, ninguém poderá mover a mão ou o pé em toda a terra do Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou ao Faraó. Para você, peixe e pescador, é muito tempo, mas para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. José viajou por todo o Egito. Aqui se cumpre o sonho. José era governador do Egito, era ele que vendia a todos os que precisavam. Os irmãos de José foram à sua presença e se inclinaram com o rosto no chão diante dele. Então José lembrou-se dos sonhos que tinha tido a respeito deles. No momento certo, o Senhor te revelará. Antes de ser humilhado diante dos homens, o Senhor já tem um lugar alto preparado para você. No tempo propício, ele te exaltará e fará entender o porquê de todas as coisas que sobreveio a você. Assim como José. José entendeu o que aconteceu. Entendeu o porquê de todos os acontecimentos que levou ele estar no lugar onde ele está como governador. Mas Deus, assim disse José, mas Deus me enviou diante de vocês para preservar a sua descendência na terra e para manter a vida de vocês por meio de um grande livramento. Veja o que José diz a eles: assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim Deus. Ele me fez ministro do Faraó, senhor de toda a sua casa e governador de toda a terra do Egito. É bem verdade que vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou o mal
em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitas pessoas. Tem situações, tem acontecimento que você só vai entender no momento que o Senhor achar que você pode entender, que você pode saber. A revelação do Senhor chegará no momento certo, na hora certa para você, como no caso de José. Você vê que ele teve um caminho a percorrer para chegar onde ele chegou. Assim somos nós. Temos também um caminho para chegar aonde o Senhor quer que nós chegamos. Então, seja ricamente abençoado, povo livre. Até o próximo sábado.